Uma boa tarde para você, já desejando uma boa noite. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 3, o versículo 1, a palavra do Senhor Deus nos diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. O monte de Deus foi o lugar em que Moisés chegou naquele momento. Moisés estava ali naquele monte, naquele momento. Ele estava apacentando aquele rebanho e ele teve uma grande surpresa. Aquele momento em que Moisés estava ali era o momento em que Moisés mudar de fase, mudar de tempo na sua vida. O Senhor, ele, no geral, tem 3 tempos para a vida do homem, não é? O homem, ele muda de fase. Eu vim aqui dizer para você que o Senhor Deus está fazendo você, nesse exato momento, agora que você está me ouvindo, nesse momento, o Senhor Deus está fazendo você mudar de fase. Você ir para outra fase, para outro momento de sua vida, é algo novo, é algo inédito na sua vida que Deus está fazendo. Moisés, ele estava ali naquele momento ele estava mudando de fase. Moisés, ele passou 40 anos no palácio, mudou de fase, foi para o deserto, cuidar dos rebanhos do seu sogro, passou 40 anos no deserto, e nesse exato momento em que eu li, ele estava prestes a passar mais 40 anos, que seria a terceira fase, arrebanhando o povo de Deus, levando para a terra prometida. Ele estava naquele momento ali, naquele momento em que o Senhor se encontra com ele, ele estava naquele instante, mudando de fase e não sabia. E o Senhor disse para ele: olha, você vai levar o meu povo, tirar do Egito e levar para uma terra boa, que mana leite e mel. E ele disse: Senhor, eu não tenho capacidade. Às vezes, quando o Senhor vai nos mudar de fase, nós retrucamos, mas é uma fase nova em que Deus tem na sua vida, nesse momento agora. Você precisa compreender isso que você está me ouvindo. Como eu já falei, os homens no geral, é o mistério de Deus, ele tem 3 fases em sua vida, não é? Somos crianças, jovens, depois adultos, namoramos, noivamos, depois casamos. E a vida segue assim em 3 fases. O rei Davi também, ele estava apacentando as ovelhas ali do seu pai, era a primeira fase. A segunda fase, ele se tornou rei de Judá, e a terceira fase, rei de todo Israel. Eu não sei qual é a fase que você está agora, se é no segundo estágio, no terceiro estágio, mas você que está me ouvindo aí, esse é o momento de mudança na sua vida. Esse é o momento em que Deus escolheu, assinou, para mudar a sua história, para mudar você de nível, mudar você de fase. É o mistério de Deus. É 3. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então o Senhor, se eu for falar sobre o número 3 aqui, nós vamos ir sobre fases de homens de Deus, vamos falar sobre muitas pessoas. Mas nesse momento eu quero exatamente falar sobre você. Você que no momento possa estar assim como Moisés, não estava entendendo muita coisa e nem querendo aceitar. Ele estava 40 anos no deserto. Olha, não é fácil ficar no deserto. Aqui está bem quente, viu, gente? Não é fácil ficar no deserto, nem um pouco fácil. Mas ele estava acostumado, 40 anos, não é 40 dias, cuidando de ovelhas ali no deserto. Ele já estava familiarizado com o deserto, aquele sol escaldante, tudo aquilo ali, porque ele ficava muito longe de casa e ele dormia. Ele dormia no deserto, cuidando das ovelhas, porque era muito distante, ele passava vários dias distante de casa. Ele estava agora no monte de Deus. O lugar que você se encontra agora é no monte de Deus, ou seja, você está no lugar certo, na hora certa. Ele não sabia do que estava acontecendo ali. A Bíblia diz que ele levava o rebanho para o lado oriental, subiu naquela montanha, não sabia que era o monte de Deus, não sabia que era o monte Horebe, ele não tinha familiaridade com este monte, ele não sabia sobre isso, mas ele estava seguindo para o lugar certo. Você seguiu para o lugar certo e chegou na hora certa, na hora marcada de Deus, porque Deus está no controle de tudo e Ele te dirigiu até aqui, até agora, para esse momento em que você talvez não esteja nem entendendo o que está acontecendo.
ele não entendia, ele olhou, a Bíblia diz que ele olhou e viu uma sarça queimando ali, e ele disse consigo mesmo, eu irei para lá para ver esta grande maravilha. Ou seja, por que que uma sarça está no fogo e ela não se consome? E não estava entendendo como é que ela não se queima. Era mistério de Deus. O momento que você está passando e tudo que você viveu até chegar nesse monte, até chegar nesse determinado lugar, nesse determinado tempo, houve uma direção de Deus até que parecia que Deus nem estava no controle, não é? Até que parecia que Deus não estava controlando as coisas. Peguei esse abanador aqui que Salomão fez para mim. Pra gente seguir aqui. Que o calor aqui tá demais. Eu tô com o ventilador aqui, mas se eu ligar, ele vai fazer um barulhão aqui que não vou conseguir, vocês não vão conseguir me ouvir. Então vamos ficar aqui com esse abanador de Salomão. Que ele fez pra mim, olha. É um artista. Olha o que ele fez. Pai, mãe. Ele pintou e pregou esses passarinhos aqui, representando eu e ela. Ele é muito amoroso, o rapaz. Assim, lembrando agora que sempre uma irmã coloca nos comentários, cadê o Salomão? E eu falei com ele, vamos gravar, o pessoal tá procurando por você. E ele disse, não vai dar para mim gravar, porque eu tô estudando o dia todo e eu chego cansado. Vamos esperar as férias de Salomão, para ver qual é a desculpa. Eu acho que ele não vai dar desculpa, ele vai estar aqui conosco. Vamos voltar. Você pode estar em um tempo de sua vida em que você não entenda como chegou a esse lugar, e às vezes chegou de forma inusitada, não foi muito legal, não parecia legal. Presta atenção, o Moisés ele estava lá quando estava com 40 anos no palácio de Faraó, ele estava com 40 anos de idade e ele queria ajudar o povo, os escravos, e ele se excedeu e ele findou por ferir um soldado ali de Faraó, e aquele soldado chegou a falecer. Então o que aconteceu ali naquele momento? O Moisés fugiu. Ele não estava entendendo nada, mas Deus estava no controle de tudo. Não dizendo aqui que Deus queria que ele fizesse isso, mas Deus permitiu. Precisava que ele saísse daquele lugar ali, de alguma forma. E ele saiu e agora se pôs no deserto cuidando das ovelhas de seu sogro, 40 anos. Ele também não estava entendendo muita coisa, mas ele achava que tudo ia acabar daquela forma, não é? 40 anos ali. E agora ele se depara com uma sarça queimando, algo muito interessante, sobrenatural. E quando ele se dirige para lá, ele vê que é Deus. O Senhor Deus diz, ei, não chegue para cá, Moisés, tire a sandália dos pés, porque esse lugar que você está aqui agora é santo. Esse é um lugar santo, você precisa tirar a sandália dos pés. E foi o que ele fez, não é? Agora imagine só, você já está no deserto escaldante, muito quente. Quem está aqui no Nordeste dá para entender melhor o que eu vou falar aqui. Uma terra bem quente mesmo, você tirar a sandália dos pés. A situação ficou um pouco mais delicada e mais difícil, mas ele obedeceu. Ele tirou a sandália dos pés ali. E o Senhor estava ali agora falando com ele. O Senhor estava ali levando ele para a terceira fase de sua vida, onde Deus o exaltaria de uma tal forma que nós estamos falando dele aqui hoje, não é? Depois de muitos e muitos anos, e muitos falaram dele, os apóstolos, os pregadores do mundo inteiro precisam falar. Ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo e achava não ser capaz. E às vezes nós achamos não ser capaz e realmente eu tenho uma coisa para dizer para você, não somos. Isso não é novidade para você, não é? Nós vencemos por causa do poder de Deus. É Deus em nossas vidas que nos dá graça, sua misericórdia. Não temos... eu não sou daqueles que dissemos que nós pagamos um preço. Porque para mim, se ajoelhar e orar é um privilégio, não é preço algum. Agradeço sempre a Deus quando estou de joelhos. Peço a Ele que isso se repita, não só aqui nessa vida, mas eternamente, quando eu chegar lá. Para sempre. Eu tenho essa oportunidade de diariamente poder fazer isso várias vezes ao dia. Isso é um privilégio. Jejuar também. Não é sacrifício, é um privilégio. Tudo é para a glória de Deus. Os sofrimentos que passamos é para a glória de Deus e é um privilégio. Jesus disse isso. Quando alguém te perseguir e falar contra você qualquer mal, então você se alegre, porque grande é o vosso galardão no céu. Isso não é preço, é motivo de alegria, de comemoração. Glórias a Deus por tudo, mas voltando aqui para a sua vida, você precisa agora entender isso aqui que eu trago para você.
É o Senhor Deus que está falando com você, apenas está usando minha vida e poderia usar outra pessoa e vai usar outras pessoas se não já usou. Ele tem algo novo para a sua vida, Isaías 43:19. Eis que faço uma obra nova e está saindo à luz. Não compreendeis? Isso é uma pergunta, né, que ele faz. Você não está compreendendo? Você não está compreendendo, com certeza. A gente às vezes não compreende, o Moisés não estava compreendendo. Mas chegou o momento e Deus teve que forçar um pouquinho a barra, porque ele não queria ir. O Senhor teve que transformar, deu muito poder para ele e transformou aquela vara em uma cobra, a vara que ele apacentava as ovelhas, e disse: olha, joga a vara aí no chão, aí transformou em uma cobra, pega pela cauda, pegou na cauda da cobra, a cobra se transformou numa vara de novo. E Deus fez mais coisas ali, deixou ele leproso na hora e depois curou da lepra no mesmo instante. E Deus teve que forçar um pouco a barra. Talvez Deus esteja forçando um pouquinho a barra com você, sabe por quê? Porque Ele quer te abençoar. Ele tem muito mais para você. E você precisa se permitir viver o novo de Deus e receber o melhor de Deus. Mas para isso você precisa ir na direção assertiva, que é a direção em que Ele está te mandando, te convidando, te chamando para você seguir. O Senhor quer fazer coisas gloriosas e grandiosas na sua vida. Moisés não sabia nada do que Deus tinha para fazer ali, mas ele tinha para fazer muita coisa e fez. 40 anos de muitos milagres. Moisés viu muitos milagres, o mar se abrindo, pão descendo do céu e muito mais, água saindo da rocha. Ele falava com Deus ali. Eu acredito que diariamente. Teve algumas falas aqui especiais que estão escritas na Bíblia. Teve vez que o próprio Moisés passou 40 dias, a Bíblia diz, e 40 noites conversando com Deus, sem comer e sem beber. Então ele estava ali vivendo coisas sobrenaturais. E quando ele descia a montanha, a Bíblia diz que a face dele, o rosto dele brilhava de forma que tinham que cobrir o seu rosto, porque os homens não conseguiam muito olhar para ele. Ele não estava aparecendo o sol. Ele estava muito cheio de poder de Deus, de milagres, maravilhas. Era um sobrenatural só na vida dele. É isso que Deus tem para a sua vida. É um sobrenatural muito grande. Você acha que já viveu, já sentiu muito a glória de Deus? Ele quer que você sinta muito mais. Ele quer que você viva muito mais. Ele vai derramar sobre a sua vida algo tão poderoso e tão transformador que muitos vão se admirar. Até você mesmo. Eu quero orar por você, uma breve oração. Quero que você ore comigo. E ore por mim também, eu preciso muito das vossas orações. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, abre a mente, abre o entendimento do teu servo, da tua serva, Senhor, para que eles não percam sequer uma bênção que o Senhor tem reservada para eles, mas que eles tomem posse de todas elas, Senhor, e viva o melhor de ti nessa terra, eles e a família deles, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Se você puder e quiser compartilhar esse vídeo com alguém, eu fico muito grato. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida. Também, se não quiser compartilhar, não tem problema. Que Deus abençoe da mesma forma. Se puder deixar o like aí, vai ajudar o vídeo a chegar mais em outras pessoas, tá? Deus abençoe vocês.